São Bernardo do Campo, Regina Chueire mudou-se para Rio Preto no dia do seu casamento em 1986. Desde então, encantou-se com a cidade e se envolveu politicamente em busca de melhorias na área em que atua, a fisiatria. Neste Resgatando a História, a ex-vereadora fala de sua trajetória política e do tempo em que passou na Câmara de Rio Preto. Eu sou de São Bernardo do Campo e cresci em São Bernardo do Campo, fiz faculdade em Sorocaba, morei também em São Paulo. E vim para São José do Rio Preto no dia 9 de agosto de 86. Você vai falar assim, por que eu já sei a data? Foi o dia que eu me casei aqui na Basílica. Eu namorava um filho da terra, Dr. Alceu Chueire, que é médico ortopedista, que morava aqui, e nós resolvemos nos casar, então eu vim me casar na Basílica aqui. Então eu sei até a hora e o dia que eu cheguei em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei em São José do Rio Preto, assim, já era essa cidade pujante que a gente vê, bonita, me chamou muito a atenção porque é uma cidade quente, bem diferente de São Paulo, bem diferente de São Bernardo, que tem aquela garoinha, aquele friozinho, e pessoas muito agradáveis e muito gostoso de morar aqui. Então, eu vim para cá e logo comecei a trabalhar na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, dando aula da minha área, que é fisiatria, que é o médico que trabalha com pessoas deficientes. Ao longo dos anos, trabalhando lá, onde eu fiz minha carreira acadêmica, mestrado, doutorado, o professor Tonhola, da neurologia, ele me chamou para fazer visitas domiciliares, era um programa, em pessoas que tinham tido derrame cerebral, AVC. E nós começamos a fazer esse trabalho, de um lado era uma parceria da Prefeitura Municipal com a Faculdade de Medicina. Atendíamos a região toda, né, os bairros do entorno do centro de Rio Preto. Naquele ano, passado um ano, o doutor Liberato Caboclo, que foi um ex-diretor da escola de medicina nossa aqui, foi eleito prefeito. E queria fazer um trabalho voltado às pessoas deficientes na secretaria, na época se chamava Secretaria do Bem-Estar Social. E foi daí que ele me chamou para vir para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Então, é assim que minha chegada aqui à cidade. Eu tenho muito orgulho de uma coisa na minha carreira, né? Que aí explica por que da minha carreira política, né? Como que eu entrei para a política aqui em São José do Rio Preto. Antes, quando eu era jovem, eu fazia o movimento estudantil, né? Eu militei no movimento estudantil, estudei medicina na PUC, em Sorocaba, no auge das diretas, né? Um pouquinho antes, quando nós também tivemos o final da ditadura, né? A abertura política, todo esse período eu militei no movimento estudantil em São Paulo e em Sorocaba, onde eu estudei, né? E aí, quando eu comecei na Secretaria do Bem-Estar Social, é o que eu falo, a gente é picadinha pela mosquinha da política, né? E aí eu me apaixonei não só por essa área ligada às pessoas com deficiência, como também pela área social, que é muito rica. E era um governo eminentemente voltado para o social. Doutor Liberato, professor Liberato, que tinha uma grande cultura, né? Tem uma grande cultura, e ele fez um governo voltado para o social. Então, no governo, nós tivemos grandes projetos até premiados em Brasília, no governo federal, como também por outras instâncias. Um deles foi o programa Leite é Saúde, que se distribuía 1 litro de leite para as crianças carentes de São José do Rio Preto. Foi um sucesso esse projeto, a gente distribuía leite para todos os bairros do entorno também do centro,
era uma parceria que a gente tinha com a Secretaria de Educação, porque a gente usava as escolas, então foi muito bacana. E a gente começou daí, olha como é interessante, já era um embrião do que a gente vê hoje no social, no governo federal e estadual. Então aí a gente começou a casar as coisas. Se a mãe da criança não tinha feito o exame ginecológico anual, ela não poderia receber o leite, fazendo com que a mãe da criança buscasse o tratamento nos postos de saúde. A criança que não tinha sua carteira de vacinação completa não recebia, também fazendo com que as crianças tivessem a vacinação em dia. O que mais nos surpreendeu nesse projeto era o grande número de crianças que não tinham certidão de nascimento, mesmo numa cidade tão grande, já polo de região, que é São José do Rio Preto. Então começou uma coisa a puxar a outra e a gente fazia um trabalho social importante. Nessa época, as creches municipais faziam parte da Secretaria de Bem-Estar Social, isso no Brasil inteiro, depois que elas foram para a educação. Então, fizemos também uma parceria, ideia do prefeito Liberato Caboclo, com várias ONGs da cidade, parcerias com a Igreja Católica, com ONGs da Igreja Evangélica e outras instituições, e chegamos a fazer mais de 30 creches. Foi o maior número de creches no município, que já se vislumbrava que esse tenro período de idade das crianças é muito importante para o seu desenvolvimento neurológico posterior. Então a gente trouxe muito dessa experiência da reabilitação, da medicina, que o governo do prefeito Liberato Caboclo nos deixava fazer. Então fizemos essas mais de 30 creches, as creches muito bonitas, uma parceria. Já era um embrião de parceria público-privada, se você for ver. Então, olhando para trás, muita coisa que aconteceu em Rio Preto acabou se disseminando por todo o Brasil. E esse projeto também. Naquele tempo, a gente trabalhava muito, a gente tinha um problema social grave aqui na cidade, que eram os meninos de rua, né? Então, a gente fez vários eventos e várias parcerias também com outras instituições espíritas da cidade, para a gente, não é tirar os meninos de rua, mas ter um lugar de qualidade para que esses meninos fossem para esses lugares e tivessem um retorno à comunidade, afastando as crianças da droga. Daquele grupo de meninos que você não deve lembrar, que perambulavam pela cidade, vários deles conseguiram retornar à cidadania e hoje às vezes eu os encontro trabalhando, outros assim já casados com filhos, muito interessante. Nessa época, é bastante coisa para falar, viu? Nessa época também a gente fez um projeto muito bacana que chamava Resgatando a Cidadania. Aí era lá no bairro Santo Antônio. Então, no bairro Santo Antônio, a gente fez um piloto, assistentes sociais da prefeitura, psicólogos, porque tanto a equipe, né? Eu sempre trabalhei em equipe, médico fisiatra trabalha muito em equipe. Então, quando eu falo, não é só eu, foi uma equipe. Então, a gente acreditava que esse resgate da cidadania das pessoas passava pela arte, pelo serviço social, por acompanhamento psicológico, por orientação pedagógica. Então, a gente tinha um galpão lá no Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Na época ele tinha acabado de ser asfaltado, porque ele era de terra. Quando a gente começou lá, uma vez eu lembro que choveu, a assistente social ficou perdida lá, precisou ir um trator tirar a menina de lá. Então era muito bacana. Então foi assim que a gente começou esse trabalho ligado à política. Aí, passando, no final do governo do Dr. Liberato, eu fui convidada a entrar no partido PDT e me candidatar a vereadora, né? Foi o próprio grupo político
que existia na prefeitura na época, os outros secretários, vereadores, o grupo político de apoio àquele governo naquela época, né? E me convidou. Conversei com meu marido, né, com os meus filhos, e aceitei me candidatar, né? Não sabia fazer campanha de jeito nenhum, né? Fiz uma campanha com as minhas amigas, com os meus amigos, com o pessoal que trabalhava comigo na época na secretaria e fui eleita. Já, assim, não esperava. Acho que eu fui eleita em 10º lugar, né? E passei na frente. Eu lembro que na véspera, um político muito influente aqui da cidade falou assim: nossa, vai ser bom para você primeira vez, né? Então, assim, nas outras você se organiza melhor para ganhar. E eu ganhei em 10º lugar. E os candidatos que esse senhor apoiava, nenhum ganhou, ficaram todos de suplente, né? Então, eu fui eleita. Passou o primeiro turno, no segundo turno, quem ganhou a eleição foi o prefeito Edinho Araújo, e eu apoiei o Edinho no segundo turno, e ele ganhou a eleição. No dia que eu fui receber a diplomação no fórum, né, que quando a gente ganha a eleição, tem um determinado dia que a gente vai para o fórum, o Edinho, um jornalista, me abraçou e falou assim: parabéns, secretária. Eu falei: você errou, não sou mais secretária, vou ser vereadora. Não, você vai ser secretária. Eu já estou sabendo, tem uma fonte, né? Você sempre tem as fontes. Você vai ser secretária do governo Edinho. Eu falei: eu? Não tem nada a ver. Fui lá cumprimentar o prefeito. Falei assim: eu preciso conversar com você. E aí veio o convite, menina, para eu ser secretária de habitação dele. Então, assim, uma médica que estava com experiência no social para ser secretária de habitação. Nesse momento eu fiquei num dilema muito grande, porque uma parte da população, os meus eleitores, fui eleita com 3.088 votos, uma excelente votação para a época, esperava que eu viesse para essa casa de leis aqui. Mas, por outro lado, o projeto da gente construir um novo bairro da cidade que tinha acabado de ser desfavelado, assim, houve um desfavelamento e lá na área do Parque da Cidadania, as pessoas moravam lá em protótipos de casinhas de madeira. Então, era um desafio muito grande. Eu falei: mas eu não sou engenheira. E o Edinho falou o seguinte: não, Regina, mas eu não quero uma secretária engenheira. Secretaria de Habitação tem muito mais a ver com o social, com trabalhar com essas pessoas faveladas, do que, na realidade, construir, porque quem constrói são as construtoras, é um outro pessoal, né? A Incop é a empresa de construção da cidade de São José do Rio Preto, que foi organizada, vamos dizer assim, existiu ela foi criada, né, usar o termo mais correto, lá atrás, bem lá atrás, para ela construir essas casas populares. Mas hoje em dia, né, já na época do governo Edinho, você constrói com financiamento da Caixa Econômica com as construtoras, né? A Incop, ela hoje tem uma outra destinação, né? Uma empresa de construção que tem outras características, né? Já na época do Edinho já começou a ter essas características, já vinha com essas características diferentes. Então, eu aceitei o desafio e fizemos aí uma parceria muito bonita com o governo federal, que na época repassou alguns milhões de reais, e fizemos o Parque da Cidadania. Então, o Parque da Cidadania foi um bairro totalmente diferente, porque foi um bairro construído assim, com a população junto. Então, existiam assembleias, a gente sabia o número de pessoas que iam morar naquelas casas, a gente fazia uma assembleia com eles lá. Então, a gente trabalhava muito lá no bairro, terra bruta mesmo, né? Voltava com terra do fio do cabelo até lá embaixo, para decidir o modelo da casa. Se a gente, a gente tinha uma verba para fazer uma cooperativa, para fazer um centro de saúde, para fazer, por exemplo, a escola com um equipamento esportivo. Então, a população participava, o que ela queria que fosse feito antes.
E tudo isso eram relatórios que a gente tinha que mandar para o governo federal. Então, um projeto também muito ousado, que só existia aqui em São José do Rio Preto e, se não me engano, no Nordeste, onde aquele pessoal mora nas palafitas, com aquelas casas com palafitas. Então, foi muito legal. Nessa época, a gente discutiu muito o Estatuto das Cidades, né? Que é aquela regramento, a legislação que há muitos anos ficou parada em Brasília, mas que ordena toda a política e todas as regras ligadas à área da habitação, né? Com o fim social da habitação. Então, foi muito bonito. Naquela época, a gente chegou depois com outros projetos habitacionais. Tinha até um slogan da nossa secretaria, uma casa por dia. Porque nos 2 anos que eu fiquei, se você pegar 365 vezes 2, dá 700 e tantos dias, a gente chegou a fazer, com o apoio daí do prefeito Edinho Araújo, 700 e tantas casas populares aqui, parcerias com a CDHU também, fizemos um grande sorteio ali no América para alguns equipamentos habitacionais do CDHU. Então foi muito interessante. Então daí eu fui me aventurar para esse outro lado da administração pública. Quando foi chegando na metade da administração, né, desses 4 anos de governo do prefeito Edinho Araújo, eu achei que já estava na hora, já tinha cumprido a minha missão e vim para a Câmara Municipal, onde eu vim acabar o meu mandato de vereadora aqui na Câmara. Olha, esses 2 anos foi muito interessante, porque a gente só tínhamos 2 mulheres. Pela primeira vez não, já tinham tido outras vereadoras, mas era só a vereadora Eni Fernandes. E aí, no meio do mandato, chega a Regina, também com uma equipe de mulheres. Então a gente fez uma bancada do batom da nossa época. Foi uma época muito bacana, porque foi uma época que a gente discutiu muito a cidade, discutiu muito o modo como seria tratado o esgoto na cidade. Eu fiz parte de uma SEV de vereadores, né, estudando muito esse problema. Viajamos o estado de São Paulo inteiro, fizemos um relatório muito importante. Na época se discutia que tipo de... se ia ser uma concessão o tratamento do esgoto ou se ia ficar de propriedade da população de Rio Preto. Fizemos um trabalho muito importante com a sociedade civil, com as igrejas e conseguimos que todo esse tratamento de esgoto ficasse ligado à cidade. E também fizemos algumas e participamos de algumas CPIs. Eu falo o seguinte, que muita gente fala, Regina, você por um período ficou uma vereadora de oposição, né? E eu acho o seguinte, quando a gente é vereador ou vereadora, a gente tem que estar do lado onde o povo está, igual naquela música. E tem que ter coragem, sabedoria e não tem que ficar de pendurada nas costas da situação. Então, eu acho assim, vereador tem que, claro, com responsabilidade, mas ele tem que ter coragem. É isso aqui é que regula a administração. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita que está certo. Então, foi muito interessante esse período. Eu presidi uma CPI que o final dela foi um pouco tumultuado, porque alguns colegas, que faziam parte da equipe, né, da comissão da CPI, tomaram outros rumos, mas acredito que, com tudo que aconteceu, o segundo governo do Edinho Araújo foi muito bom nesse setor da parte do SEMAI e dessa área de esgoto, de todo esse tratamento de esgoto na nossa cidade. Então, acho que a gente contribuiu. Acho que, assim, as contendas, as polêmicas, e hoje eu me dou super bem com o ex-prefeito Edinho Araújo, só contribuiu para a gente. Então, todas essas contendas foram interessantes para contribuir para uma boa administração pública no outro mandato que ele teve.
Aí eu fui candidata a prefeita e perdi, né? Aí eu fiquei em 4º lugar. Foi muito interessante a eleição. Foi uma eleição assim com muitos debates e eu me saía bem em todos os debates. Só que daí é um erro também, né? Você não tem que ganhar o debate, você tem que ganhar a eleição, né? Mas foi muito interessante, foi um aprendizado, acabei conhecendo toda a cidade. Quando você vai ser candidata a prefeita ou a prefeito, você tem que estudar mais ainda a cidade, né? Então, assim, eu era médica, tinha ido para a área social, fui para a área habitacional, vim aqui para a Câmara. Falei, agora eu não queria me reeleger vereadora, porque eu gosto da administração, né? Então eu falei, eu vou tentar ser, e seria uma boa prefeita, viu? Eu acho que a cidade não estava preparada ainda para ter uma mulher administrando como hoje tem a Dilma, né? Como se vislumbra tantas outras prefeitas que podem administrar nossa cidade ou administram outras cidades no Brasil, né? Aí voltei para a universidade e fiquei na universidade mais algum tempo, quando o Valdomiro ganha a eleição e aí eu fui trabalhar com o prefeito Valdomiro. O Valdomiro criou a primeira secretaria do interior do Brasil para pessoa com deficiência. E aí eu fui ser a secretária da mulher, da pessoa com deficiência, raça e etnia. Foi logo depois que o Brasil assinou uma adesão a uma carta da ONU e que coloca como norma constitucional todos os direitos da pessoa com deficiência. Então aí eu volto para a administração pública. Então eu tenho muito orgulho de dizer que nessa Rio Preto moderna, que é essa Rio Preto dos últimos 15 anos, eu tive a honra de trabalhar com os 3 prefeitos que fizeram modernidade, Liberato Caboclo, Edinho Araújo e Valdomiro Lopes. Na secretaria, nós trabalhamos muito com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós fizemos a primeira academia de ginástica para pessoa com deficiência fora da capital de São Paulo. Fizemos um trabalho muito interessante sobre o passe de ônibus para pessoa com deficiência, que estava totalmente ultrapassado. Isso nós ganhamos um prêmio na África do Sul, né? Esse trabalho usando um código internacional de deficiências, que é a primeira cidade do Brasil a utilizar esse código. Hoje, agora, essa semana, eu vi a deputada Mara Gabrilli falando disso lá em Brasília. Rio Preto já tem há tanto tempo. E no setor de mulher, nós ganhamos todos os prêmios. Todos os prêmios. Tivemos 4 ou 5 financiamentos federais para criar uma segunda casa, abrigo. Nós tínhamos a segunda casa, acho que ainda tem, né? Aquela casa que dá um tratamento para o homem agressor, que só existia em São José do Rio Preto e também no Nordeste, e que culminou eu sendo escolhida como ganhadora da medalha Ruth Cardoso. A medalha Ruth Cardoso é dada para 5 pessoas que mais trabalharam na área da política para a mulher no combate à violência. E não é que eu ganhei por mim, eu ganhei pelo trabalho que a secretaria fez. Então foi muito interessante, né? A gente trabalhou nessas 3 áreas todas ligadas no social, né? Dizem que o médico tem isso, né? O médico é mais do social. Eu acho que a cidade não sabe, né? O eleitor não sabe. Ele ainda acha que o vereador pode fazer um projeto, que pode construir uma escola, que pode pôr uma delegacia perto da casa dele, nada disso. Acho que isso a cidade até hoje não entendeu, viu? E não entende nem o mais simples, nem o professor universitário que está lá no hospital onde eu trabalho na Faculdade de Medicina. Mas esse grande papel, primeiro, o vereador, ele é o legislador. E ele é o poder que fica olhando lá e tomando conta para que o administrador, a administração pública, cumpra com todo o seu regramento. Então,
é imprescindível que o vereador. É melhor que ele perca o mandato, mas ele tome conta do setor administrativo de uma prefeitura, do que ele ficar em berço esplêndido, sabe? Ligado à prefeita, ao prefeito. Então, é bem isso. Já o administrador, ele tem a caneta na mão, né? Desde que ele cumpra as leis e faça tudo certinho dentro dos princípios de moralidade, impessoabilidade, né? E a legislação pertinente da área. Então, assim, eu gostava mais de ser administradora, né? Porque você tem... vai mais da minha personalidade, né? De fazer acontecer, ser mais proativa. E já aqui nessa casa de leis, né? Nessa ou qualquer casa de leis, você tem que articular muito, conversar muito, né? Legislar. Às vezes você tem que abrir mão do seu projeto para o outro, né? Aceitar uma emenda de um colega, sempre dentro do respeito e da ética que deve permear essas relações. Aí, eu, como sou médica fisiatra, já esse projeto de trabalhar, de ter um centro de reabilitação de alta tecnologia na cidade de Rio Preto, já vinha de muito tempo, né? Da época que eu fiquei, quando eu saí da administração pública e saí do governo Edinho e fui para o hospital, né? E o projeto aconteceu, então eu voltei não podia ficar nos dois, né? Foi analisado pelo setor jurídico da prefeitura e nem poderia, né? Porque daí não dava tempo, né? Você trabalhar numa secretaria tão envolvente como a Secretaria da Mulher e da Pessoa com Deficiência e trabalhar num centro de reabilitação tão grande que atende 220 cidades. Então hoje a gente está lá, mas a gente sempre acompanhando o trabalho aqui da Câmara. Hoje eu estou muito mais contente, porque hoje nós temos mais vereadoras, né? Ainda acho que falta, porque são 52% de mulheres no Brasil. Então, se você tinha que ter pelo menos metade dessa Câmara de mulheres. Então, não é uma democracia, você concorda? Não é uma democracia de gênero. A gente tem mais homens que mulheres. Então, ainda é o retrato muito da sociedade brasileira, que ainda, em alguns momentos, não entende que o papel da mulher também é legislar e fazer parte de uma casa de leis. Para mim, Rio Preto significa tudo, pode ser clichê. Mas olha, aqui que eu me casei, aqui que eu tive meus filhos, aqui que eu ganho meu pão, aqui que estão os meus melhores amigos. Então, assim, a melhor parte da minha vida eu passei aqui. Tanto que às vezes eu me surpreendo, né? As pessoas falam, eu saio pelo mundo aí, dar curso, dar aula. De onde você é? Eu sou de Rio Preto. Eu falei, mas eu não sou de Rio Preto, né? Então aqui, Rio Preto, assim, virou a grande mãe, né? Me abraçou. Eu sou uma pessoa que meus pais já eram falecidos, eu não tenho irmãos. Então eu cheguei aqui e aqui eu consegui tudo que eu tenho hoje. Eu já nem sei mais andar em São Bernardo do Campo, que é minha terra natal. É o melhor lugar para se viver. E é aqui que eu quero morrer, e é aqui que eu quero também que os meus netos vivam. E é isso, é isso. Ser feliz. É o lugar onde eu fui ser feliz. É a Passárgada. Vamos pensar assim, o que pode ser Rio Preto para você? Aqui é a Passárgada. Eu fui feliz sem ser amiga do rei.